Olá, tudo bem com você? Que legal a gente estar aqui mais uma vez no nosso encontro do Celebrando Restauração. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional e descobri as minhas lutas com essa ferramenta aqui, com o Celebrando Restauração. E eu quero dar aqui as boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo a mais um encontro aí do Celebrando Restauração. E eu queria pedir aqui algumas coisas para você que eu sempre peço aí no comecinho de encontro, né? Então vai lá, primeira coisa, dá um curtir aí, deixa um like pra gente aí já no comecinho dessa transmissão, pra gente saber que você está recebendo de maneira bem legal aí a nossa transmissão. Segundo lugar, você já sabe, né? Parece aquela coisa da chamada a cobrar assim, fale a cidade de onde está falando, mas coloca pra gente aí no chat de onde é que você está falando, para a gente mandar um abraço aí para a sua cidade. E em terceiro lugar, compartilhar. Sempre falo isso, tanto no Facebook quanto aí no YouTube. Não custa nada, 3 segundinhos, vai lá embaixo assim ó, no botão compartilhar e manda esse encontro aí para mais pessoas, que está sendo muito legal a gente espalhar esse encontro. Então espalha para todo mundo que o Celebrando Restauração começou. E a gente vai orar aqui pedindo a Deus que nos ajude aqui nessa transição de passo que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente começa no passo 10. Vamos pedir para que Ele venha nos abençoar no encontro de hoje. Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nesse encontro do Celebrando Restauração. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo essa transmissão. Eu peço que a tua bênção, Pai, se estenda nessa casa, nesse lar, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Que a tua presença envolva cada pessoa que está assistindo agora, ao vivo, mas aquela pessoa que porventura vai assistir no gravado também, Pai. Alcança a vida de cada um, onde quer que essa transmissão venha chegar, Pai querido. E eu te peço aqui, Pai, nos abençoa na reflexão do passo de hoje, Pai, que a gente possa não só pensar no passo, mas praticar o passo também, Pai. Nos abençoa aqui, nos conduz através do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. A gente vai louvar ao Senhor, louve a Deus, junto com a gente nesse momento. Olá, querido filho, filha amada do Senhor. Muito boa noite. Me chamo Roselian, sou filha amada de Deus e estamos juntos nessa caminhada. Mais uma quinta-feira no CR. Há um texto em Salmos muito conhecido que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe você, como eu, já passei por isso e às vezes passo ainda. Você pensa que você não vai conseguir passar a dificuldade que você está vivendo. Quem sabe o processo do CR tem sido de coisas dolorosas, mas são necessárias e faz parte do nosso crescimento. E esse versículo traz uma verdade dizendo: o choro é só por um momento. A alegria que você vai ter lá na frente, depois de todo o processo de restauração que o Senhor está fazendo no teu coração, será muito maior. Mas há uma verdade que o salmista traz nesse versículo que eu complemento com Abacuque 3, dizendo: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta. E aí ele discorre tantas outras coisas que podem faltar na nossa vida. Mas no final ele conclui: todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, querido, se a caminhada tem sido árdua, descansa nele. Confia nesse processo nas mãos do Todo-Poderoso e deixa ele cuidar de você. Esse tempo vai passar e você vai voltar a sorrir. Tenha certeza nisso. Eu creio num Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação
luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus abençoe. Fique com Deus. Oi, meu nome é Luiz, um filho muito amado por Deus. Luto com a ira, a procrastinação, o orgulho e mais um monte de outras coisas. Depois de participar de vários grupos do CR, resolvi escrever meu inventário pessoal. Para quem é teimoso e procrastinador, as coisas demoram mais para acontecer. Sempre me achei forte, sempre achei que não tinha problemas. Sempre me orgulhei de não ter problemas com autoestima. Nada do que falavam me afetava. Foi por isso que não queria escrever meu inventário pessoal. Era certeza que Deus iria me mostrar o que eu sou realmente, sem máscara e como sou fraco em algumas coisas. Mas escrever minha história de vida no Retiro Recordações foi maravilhoso. Foi libertador ser tocado pelo Espírito Santo. Escrevi um inventário com poucas páginas. Escondi muitas coisas de mim mesmo. Mas como esconder de Deus? Deus me conhece. Conhece o profundo da minha alma. Deus sabe como falar comigo. Tem horas que tem que ser firme e grosso, como às vezes eu sou. Minha esposa que disse que às vezes eu sou um ogro. Em um momento da partilha, os irmãos
os irmãos do nosso grupo foram cada um falando do seu sentimento naquele momento. Quando chegou a minha vez de falar, não consegui. Chorei muito mesmo. Imagine um cara como eu, um ogro como eu, chorando, e ainda me deram um lencinho de papel. Ainda bem que não filmaram essa situação. Mas o choro incontido foi porque Deus não permitiu que eu continuasse fingindo para mim mesmo e para meus irmãos ali naquele encontro. O que eu escondia, que estava tudo bem e que não tinha problemas. Deus me tratou como eu merecia. Senti como se Ele tivesse me dado um tapa na nuca e falou: cara, teu coração está cheio de amargura. Só tem amargura no teu inventário. Descobri que não havia perdoado meu pai pela vida que nos proporcionou. Um pai ausente, alcoólatra, violento e que morreu de tanto beber. Deixei enterrado dentro de mim por 28 anos, até o dia do inventário. Por que eu falo que foi libertador? No final do retiro, quando ganhamos uma folha de promissória para colocar o nome de quem nos deve ou nos devia alguma coisa, eu coloquei o nome do meu pai. Mas, no campo onde se põe o valor devido, eu coloquei pago e pude rasgar aquela promissória e perdoar meu pai, meu falecido pai, que não me deve mais nada. O CR é uma caminhada, mas não uma caminhada sem rumo. É como caminhar para a casa de amigos, uma casa cheia de gente boa, um lugar de alegria e paz. Obrigado pelo silêncio. Olha só que legal onde a gente está chegando hoje. A gente está chegando aqui no passo de número 10 do Celebrando Restauração. A lição é a 19. A gente já passou por 19 lições e hoje a gente vai falar aqui sobre o inventário diário. Então a gente pensa assim, puxa, inventário diário, que estudo esquisito. Eu vou dizer para ti, não saia daí, não saia da telinha, porque pode parecer estranho, mas é um estudo muito legal e necessário para a nossa caminhada de restauração, né? E aquilo que eu estou falando aqui, que você vai escutar até o final do Celebrando Restauração agora, não desista, coloca lá no chat, coloca no seu grupo de WhatsApp, hashtag não desista do CR, tá bom? Vamos fazer a nossa revisão aqui, que a gente faz todas as lições aqui, ó. Primeiro passo do Celebrando Restauração, admitimos que somos impotentes para lidar com nossos vícios, traumas emocionais e maus hábitos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo da realidade, eu tenho que cair a ficha na minha vida, entender que eu tenho um problema. Segundo passo, o passo da esperança, nós acreditamos que um poder superior vai restituir a nossa sanidade. Terceiro passo, a gente decidiu entregar a nossa vida, a nossa vontade. O quarto passo, fazer um inventário diário, escrever a nossa vida com destemor, com coragem, né? E o quinto passo, confessar, ler nossa história de vida para o nosso padrinho e madrinha. O sexto e sétimo passos, falando um pouquinho sobre os nossos defeitos de caráter. Eu vou listar os defeitos de caráter e eu vou pedir para Deus que Ele me ajude a remover esses defeitos de caráter. E o oitavo e nono passo, a gente já passou nos últimos encontros aqui, os passos da reparação. Me disponho a fazer reparações com todas as pessoas, exceto quando fazê-las fosse gerar ainda mais dano. Passamos por todos estes passos neste ciclo aqui do Celebrando Restauração e chegamos então no passo de número 10. O que diz o passo de número 10? O passo de 10 diz o seguinte: continuamos a fazer um inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O que esse passo tem a ver com a nossa jornada de restauração? Lembra lá no passo 4? Nós fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Nós escrevemos a nossa história de vida. E foi muito legal registrar essa história no papel, colocar no papel. Agora, no passo 10, a gente aprende a fazer alguns outros tipos de inventário, que são necessários para a gente conseguir mensurar a nossa caminhada de restauração. O quanto a gente está conseguindo progredir, então, na nossa jornada de restauração. E por isso que essa lição é tão importante.
O John Maxwell, um escritor, ele tem uma frase muito interessante que tem tudo a ver com o inventário diário. Ele diz o seguinte: o crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. O crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Como assim? Quando eu decido praticar um inventário diário, eu estou colocando algo na minha jornada, no meu processo de restauração, que é muito importante. Eu estou colocando intencionalidade. Eu estou colocando esforço dentro da minha caminhada de restauração. Esforço em que sentido? Quando eu registro as coisas que estão acontecendo diariamente comigo, eu consigo então perceber quais são as coisas que eu estou conseguindo lidar e aquelas que eu não estou conseguindo lidar. Ou seja, eu estou sendo intencional. Você lembra lá atrás, na lição de número 4, quando a gente falou de sanidade? A gente falou que insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, buscando resultados diferentes. Lá no passo 4, a gente já abandonou a insanidade. A gente decidiu que a gente vai fazer diferente. E aqui no passo 10, a gente reforça isso. Fazendo isso agora, não mais de uma forma assim, mais ou menos, de qualquer jeito. Não, eu vou fazer de uma forma intencional e diária. Porque assim como o John Maxwell fala, o crescimento, ele tem que ser intencional. Você não vai crescer na sua jornada de restauração por acidente. Ninguém vai melhorar por acidente, fazendo as mesmas coisas. Não, eu preciso ter um registro intencional para ver se eu estou caminhando, se eu estou vencendo. E é por isso que o inventário diário é tão importante. Como é que esse passo vai nos ajudar? Praticar esse passo vai nos ajudar ou nos ajudará a manter nossa restauração e a continuar crescendo. Eu vou olhar para as coisas que eu já venci, eu vou olhar para as coisas que eu consegui superar e eu vou registrar isso. Então, puxa, que legal, eu consegui vencer isso aqui. Eu tive uma situação em que eu fui provocado a ira, mas eu não agi com ira. Eu tive uma situação que eu fui provocado a agir do mesmo jeito na minha codependência emocional, e aqui eu falo com propriedade, de repente eu poderia ter dito não a uma situação, né? E eu fui encorajado a dizer sim, ou era para eu dizer sim, e eu tinha que dizer não, e eu consegui dizer não. Olha que legal. Eu consigo entender como é que eu estou indo na minha jornada de restauração e continuar crescendo. Por isso que isso é tão importante, por isso que é tão importante o inventário diário. E aí a gente vai ver na nossa lição, lá na página 224 do nosso caderno, a gente vai ver três tipos de inventário. Três tipos de inventário. O inventário relâmpago, o inventário diário e o inventário periódico. Eu vou falar do inventário relâmpago e do inventário periódico, mas eu vou me concentrar mais no inventário diário, ok? O inventário relâmpago, ele é feito a qualquer hora. Porque o que o passo diz? O passo 10 diz? O passo 10 diz que quando a gente está errado, a gente admite prontamente. Não só admite, como conserta aquilo que a gente fez de errado. Como é que a gente vai saber o que a gente fez de errado se a gente não consegue ter um registro disso? Por isso que é importante, às vezes, eu pensar assim, puxa, eu percebi uma variação no meu humor, isso é um inventário relâmpago. Ou quando certos acontecimentos ou pessoas me desequilibraram, eu percebi isso, daí eu faço um inventário relâmpago, eu registro aquele momento e falo assim, puxa, eu preciso admitir que eu acabei agindo da mesma forma. E ele também é muito útil quando a gente se vê tentado a cometer algum tipo de erro. De repente é uma mesma tentação, é uma mesma compulsão e você está ali prestes a ceder àquela tentação ou compulsão
E aí você percebe, puxa, eu não posso fazer isso. É um inventário diário, a gente pausa, a gente pensa antes de agir por impulso. Esse é o inventário relâmpago. Eu preciso pensar, ponderar antes de agir por impulso. Eu coloquei o inventário diário ali em segundo lugar, mas eu vou falar do inventário periódico e aí vou voltar no inventário diário, ok? O inventário periódico é parecido com o inventário moral que a gente fez, a história de vida, mas ele é feito semestralmente ou anualmente. Como assim? Algumas pessoas usam um tempo de retiro, um tempo isolados da correria do dia a dia, para fazerem uma revisão da sua caminhada de restauração durante aquele período de tempo. Então, puxa, eu comecei no CR durante o ano de 2021. Legal. Eu vou fazer um ciclo inteiro do Celebrando. Lá em 2022, de repente eu começo lá o ano de 2022 com um inventário dos últimos 6 meses da minha vida. Como é que foi isso? Como é que eu vou fazer uma revisão de vida? Essa é a ideia. Uma boa ideia aqui do inventário periódico é a gente reler muitas vezes o inventário diário, que eu já vou falar dele, e reconhecer padrões de repetições, de mudanças, de maus hábitos que persistem, mas também perceber novos hábitos adquiridos. Esse é o inventário periódico. E aí eu quero voltar aqui para o inventário diário. O nosso inventário diário é aquele que a gente faz revisando as últimas 24 horas do nosso dia. A gente pode rever a nossa vida como um todo ou rever alguma área específica da nossa vida. Como, por exemplo, como é que a gente se relacionou com as outras pessoas? Como que é o nosso padrão no nosso trabalho? O ideal é que a gente venha pausar, ter uma pausa no fim do dia e refletirmos sobre tudo o que aconteceu. No nosso material, e a gente também tem um marca-página aí do CR, que você vai receber isso em digital, né? Para você ter aí nos grupos de partilha, você vai receber uma arte com as 13 perguntas lá. A gente tem aqui no material também as 13 perguntas do inventário diário. Então, submeti minha vida hoje ao poder superior. 2, mantive minha saúde física, emocional, financeira, social, espiritual. Quais os sentimentos que tive hoje? Como demonstrei o meu amor pelas outras pessoas? Houve algum conflito? E assim vai, até a pergunta 13. Você pode observar lá na página 224 e 225 do nosso material. E é interessante para a gente olhar todas estas perguntas. Como eu falei, você vai receber isso digitalmente. Mas também, puxa, eu olho para essas 13 perguntas e penso assim, meu Deus, é muita pergunta para eu responder diariamente. Será que eu vou conseguir manter o meu inventário diário a partir dessas 13 perguntas? Essas 13 perguntas são responsáveis, e aqui eu não estou dando uma alternativa no sentido assim, faça por aqui e não por aqui. Se você consegue fazer o seu inventário diário em cima dessas 13 perguntas, bênção, que legal. Mas eu quero também pensar no inventário diário através de 2 perguntas que estimulam aqui algumas coisas, que inclusive a gente vai ver no próximo encontro. As 2 perguntas que muitas vezes eu utilizo para fazer o meu inventário diário são as seguintes, né? Por que valeu a pena viver hoje? Então eu vou olhar no final do meu dia lá e pensar, puxa, por que valeu a pena viver hoje? Por que valeu a pena viver hoje? Isso vai estimular no meu coração a gratidão. Eu vou pensar em coisas boas que aconteceram comigo durante o dia. É como se eu tivesse lá o meu relatório lá de bordo, né? Eu vou anotar como é que está a minha jornada. Por que valeu a pena viver hoje? Puxa, valeu a pena viver hoje porque eu encontrei o meu amigo, eu tive um momento com a família, eu pude fazer essa refeição aqui em família, no meu trabalho foi legal por causa disso, disso, disso. Por que valeu a pena viver hoje? Então, estimula a gratidão, pensar em coisas boas. Ao invés de a gente ter uma segunda pergunta que seria negativa, no sentido assim, o que foi ruim hoje? Não, é o que eu faria diferente? O que você faria diferente no seu dia? Né? Então, por que valeu a pena viver hoje e o que eu faria diferente?
Puxa, hoje no meu trabalho eu vi que eu agi assim, mas eu poderia ter agido diferente. Hoje com o meu cônjuge eu agi assim, mas eu poderia ter agido diferente. Hoje com o meu filho eu agi assim, mas eu poderia ter agido diferente. Então essas duas perguntas, elas nos ajudam também a pensar em como foi o nosso dia e são perguntas que eu também utilizo para fazer o meu inventário diário. E hoje eu queria colocar para você que vai para o grupo de partilha a seguinte pergunta. A gente meditou aqui, refletiu nesse estudo sobre alguns benefícios aqui dos inventários, o inventário periódico, o inventário relâmpago e o inventário diário. Quero estimular você, a partir de hoje, a começar a viver o inventário diário. Então, separa um caderninho seu, lembra do caderno, agora é o momento de ter o caderno, pega um caderninho pequenininho e coloca lá as 13 perguntas na capa desse caderno, na capa ou na contracapa desse caderno, para você ter visível ali sempre para você responder. Ou coloca as 13 perguntas e coloca essas duas perguntas que eu trouxe embaixo, para você começar a responder. Coloca a data como se fosse um diário mesmo e responde todo dia, começa a escrever o seu inventário diário. Tem gente que usa o inventário diário como bloco de nota no celular também, né? Hoje em dia tem a questão da substituição aí do papel, mas registra, deixa registrado. Eu, durante um tempo, eu fiz um negócio muito legal. Eu tinha um parceiro de prestação de contas. E eu pegava essas duas perguntas aqui e escrevia e mandava para ele. Ele também escrevia e mandava para mim. Além da gente fazer o inventário diário, a gente prestava contas um para o outro todo dia. Isso era muito legal. Isso trouxe muita riqueza para o nosso crescimento. E eu quero deixar uma pergunta para você. Por que o 10º passo é importante para a minha caminhada de restauração? É isso que a gente vai se concentrar hoje aqui no nosso grupo de partilha. Fica aí com a gente que a gente tem mais alguns recadinhos aí especiais. Todas as semanas aqui no Celebrando Restauração, a gente separa um tempo aqui para falar um pouquinho de como você pode abençoar o nosso ministério. E você pode abençoá-lo também através dos seus recursos, daquilo que Deus tem dado a você, e você pode compartilhar também, abençoando o reino de Deus e abençoando esse ministério aqui. A gente chama esse momento aqui de momento ofertório, e você pode se sentir livre para participar desse momento sem nenhum constrangimento, e a nossa intenção não é constranger ninguém, mas realmente dar uma oportunidade, se você quiser, abençoar esse ministério aqui financeiramente, para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas. Você vai ver aí na nossa tela um QR Code, deve estar no cantinho da tela aí. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado, então, para uma das contas ali da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E você pode fazer a sua transferência, então, de qualquer valor, por PayPal, Pix, transferência bancária. E quando você efetuar essa transferência, eu vou pedir uma gentileza para você mandar este comprovante para o WhatsApp do nosso ministério. E o WhatsApp é 41 DDD 41 99129 8044. DDD 41 99129 8044. Que Deus abençoe sua vida e você possa também abençoar o nosso ministério. A gente sempre termina aqui o nosso momento com a oração da serenidade. Eu quero convidar você para fazer essa oração madura aqui junto comigo. Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus,
Amém. Que Deus abençoe a sua vida, boa partilha, continua compartilhando os nossos encontros aí e até semana que vem em mais um encontro aí do Celebrando Restauração. Tchau, tchau.